Oiê! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Maternal, o podcast da Mãe Empreendedora. Estamos hoje no terceiro episódio e sim, tá incrível, uma convidada muito querida. Já passamos aí por 2 episódios, assim, que tiveram meu coração, deixaram meu coração muito quentinho e especialmente grata. Reforçando o nosso objetivo aqui é conectar com você, mulher, mãe empreendedora, que está aí começando a empreender, que precisa de coragem para empreender. Nós somos sua parceira. Nós queremos que o Pod Maternar seja um parceiro, seja que uma pessoa, um projeto que faça com que você acredite, que te inspire, que faça você levantar e se jogar, literalmente, tá? Hoje a nossa convidada é muito querida, ela é mãe, empreendedora, esposa, é uma pessoa muito querida por várias mães, por várias crianças. É uma pessoa, assim, que começou um projeto maravilhoso aqui na cidade de Paragominas e que me fez ter a coragem de deixar a Bela, né, num ambiente onde eu sempre sonhei, onde eu desejei há muito tempo, desde que cheguei em Paragominas, e sou muito grata por isso. Então, hoje nós vamos falar com Carla Priori. Seja bem-vinda. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Pra graças mim, a assim, é um Deus. prazer estar aqui, Ai, prazer né, nosso. compartilhando contigo, com todo mundo que vai assistir a gente. Eu acho que compartilhar é sempre uma fonte de aprendizado, é sempre uma fonte de crescimento. Com certeza. E que bom estar aqui contigo hoje, né? Espero poder contribuir, espero que a gente tenha uma conversa gostosa, Com certeza. além de gostosa, virtuosa, Ai, com digamos assim, né? Amém, amém. Fico muito feliz com o convite. Ó, com o convite por você ter aceito o convite, tá? Fico muito grata mesmo. Assim como as outras participantes que passaram por aqui, nós escolhemos vocês porque nós entendemos que a história de vocês é muito bacana. Né? O empreender, ele vem desde muito tempo, né? Não é algo recente. Eu sei que vai contribuir muito com as nossas seguidoras, por onde essa mensagem passar. Eu tenho certeza que elas vão conectar com você, sim. E eu quero que você comece falando um pouquinho de você, quem é Carla, né? Os filhos, um pouquinho dos filhos, e como é que começou a sua jornada aí como mulher empreendedora. Então, quando você me convidou para vir, é interessante que nem sempre como a gente se vê, como as pessoas nos veem, né? Sim. Ou vice-versa. E, de alguma maneira, o empreender com o maternar, ele sempre esteve muito ligado na minha vida. Porque sou formada, minha primeira formação é em Direito. Fiz Direito por uma situação de vida, né? Eu digo assim, a gente, quando adolescente, talvez muito sem maturidade, vai ali onde é encaminhada, digamos assim. Exatamente. E aí, tive meu primeiro filho, aos 24 anos, o Carlos Eduardo. E nisso, eu falo que foi o primeiro grande desafio, né? Assim, da minha vida, foi o primeiro grande desafio, foi ser mãe pela primeira vez. Então, foi algo desafiador em que sentido? Eu acho que foi a primeira vez que eu realmente precisei me olhar, né? Foi a partir dessa maternidade que eu comecei a me questionar, né? É direito? Não é direito? O que eu gosto? O que eu não gosto? Qual foi o gatilho? Eu acho que a vida me instigou, através da maternidade, a fazer coisas que eu não fazia, né? A maternidade me fez pensar coisas que eu não pensava, a não aceitar mais coisas que eu aceitava. Eu acho que esse é o ponto, não aceitar, porque comigo também foi muito assim, uma virada de chave muito grande. Sim, não aceitar coisas que eu aceitava. E aí eu comecei a me questionar, né, nisso tudo, né? Porque eu ainda advogava, tive o Cadu, trabalhava numa empresa grande, a Vale, né? E aí, gerente da jurídica. E aí eu falava assim, gente, mas não é. O cenário né? perfeito. O cenário perfeito. Falando de empreender, o cenário perfeito. Não. Mas alguma coisa não estava se encaixando ali. Não estava legal. Né? E aí, eu já casada, né? E aí eu falei, não tá legal. E nesse meio tempo, dentro do escritório, eu tinha uma sócia, né, junto comigo, uma mulher também.
E eu lembro que nós tínhamos muito essa vibe de empreender. E eu comecei a ir para os Estados Unidos. Eu passei 4 anos indo para os Estados Unidos comprar muamba. Foi quando... Eu acho que essa parte tu não sabia, né? Eu fui pega de surpresa. Essa parte da minha... de março um pouquinho mais elevada. Essa parte da minha história tu não sabias. Também por isso que eu gosto do podcast. Mas a gente vai descobrindo assim umas pérolas. Eu acho muito bacana se conectar com isso, porque quando a gente pensa realmente no empreender e se olhar assim, falar assim, gente, eu sou uma pessoa realmente empreendedora. Mas por que eu sou empreendedora? Gente. Porque eu comecei uma empresa com meu marido, porque eu fiz direito, porque hoje eu sou mestrando. Não, calma. Bora olhar essa história direito, né? Vamos olhar essa história direito. E aí falou, não, vamos. E aí era isso. Foi na época que, por exemplo, os preços, né, ainda compensavam ainda era muito. Possível, né? E sempre com o quê? Criança. Então, eram as roupas de criança, eram os brinquedos de criança. E isso já, né, fazendo parte da minha vida aí há 15 anos atrás. Adorei. E aí, vamos lá, vamos vender muamba dos Estados Unidos. E assim foi. Depois veio, né, um tempo ali, passados os teus 3 anos e meio, 4 anos, eu falei assim, não, por quê? Porque aí pegou uma outra coisa, né? Eu sou uma pessoa muito... Gosto de fazer tudo direito, né? Vamos fazer o negócio direito. Seria porque metódico, senão né? Não prospera. Eu vejo assim, não prospera. Então, vamos seguir o que tem que ser seguido, né? Vamos fazer o protocolo. E aí, eu tinha que fazer várias coisas para eu legalizar esse negócio. Ai, e quando eu olhei para isso, eu falei assim, não, ainda não é, né? E fora tantas outras coisas mais, né? Porque aí você... Cadu já estava com 3 anos e pouco, logo depois eu engravidei de Rafa, e cada maternidade vai te trazendo, cada maternidade te traz uma nova roupagem, um novo aprendizado, um novo olhar sobre a vida, né? E aí eu falei, não é. Fui babá do Cadu um tempo, né? Me demiti, fui babá. E aí, mas sempre nessa história, preciso ir atrás, preciso ver o que é, né, juntar a matéria com esse empreender, né, não só empreender, mas eu quero empreender em algo que realmente eu ame, né, que algo faça sentido, né? Que faça sentido, né, e esse sentido, Ana, o que eu vejo? O dinheiro, ele é uma coisa muito boa, né, o dinheiro, ele é uma coisa muito boa, porque é através do dinheiro que a gente consegue realizar sonhos materiais, né. Mas, não necessariamente o que a gente faz tem que dar só esse dinheiro. Porque eu digo por toda essa minha caminhada. Eu não encontrei sentido na muamba. Eu não encontrei sentido num comércio, né? Não era vender o produto. E financeiramente compensava. Muito! Era maravilhoso. Muito. Eu poderia ter aberto uma loja de roupas de crianças, eu poderia ter legalizado, mas algo dentro de mim falava, não, mas quero continuar, vamos em frente. Você sabia que era a veia do empreendedorismo, só não tinha muita clareza do que era, porque você já passou pelo processo de sacoleira, mas não era. Isso. E era alguma coisa a mais, né? Porque eu também sou uma pessoa, eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de matéria, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Então, eu falava assim, não é só isso. E outra coisa, eu não vou estudar business só. Não vou estudar administração, né? Não vou estudar isso aí. Eu acho que além de ser algo muito natural, que você vai aprendendo com a vida, né? Com a sua vida, a sua lida, tinha alguma outra coisa ali. E na adolescência, eu lembro que eu falei assim, não, eu quero fazer psicologia. Olha só. Quero fazer psicologia. E aí meus pais, não, porque isso é coisa de louco, né? Olha Imagina. Isso. Ah, mas é porque antigamente tinha muito essa questão, né, com psicologia. Hoje não mais. Antigamente as pessoas queriam que todo mundo fizesse direito. Se era advogado, estava no caminho certo. Só precisa da mesa, do computador e de um livro para ser advogado. Você não tem que fazer investimento nenhum, entende? Então, é fácil, né, você ser advogado, digamos. Fácil. Estuda, fácil, entre aspas. Mas foi isso que eu escutei do meu pai na época. Filha, né, é uma coisa assim, não tem muito mistério. Você gosta de estudar, você vai estudar, você vai se dar bem. Perfeito. E aí, enfim, né, tive a Rafa. Depois que eu tive a Rafa, eu falei assim, não, vou começar a estudar desenvolvimento humano. Eu gosto de desenvolvimento humano. Foi aí que, há 10 anos atrás, a Rafa vai fazer 11 anos, eu me joguei nessa história de estudar comportamento, né? Fiz todos os cursos de coaching generativo, desenvolvimento não sei o quê, enfim. E aí eu comecei a estudar desenvolvimento humano, mas eu falei, gente, aí comecei a atender como coach, né?
Fui para várias imersões, né? Isso tudo também me trazendo um autoconhecimento muito bom nessa história toda. E há 7 anos atrás, que eu falo que foi assim o desafio da minha vida, né? Tendo que empreender, meu marido olha para mim e fala assim: eu tô a fim de abrir um negócio X. Eu quero vender máquinas agrícolas. Você quer fazer isso comigo? Eu falei: quero. Vamos fazer junto esse negócio. E aí, sabe, não era isso que tava, né, faltando? Eu vejo assim, a vida é um eterno faltar, né? A vida é um eterno faltar. Eis o ser humano imperfeito que é. Exato. Por isso que eu digo, já que a vida é um eterno faltar, não vamos deixar de buscar. Exato. Buscar sempre, fazer sempre. O movimento traz essa vitalidade, o novo, esse desejo por buscar coisas novas. Eu acho isso incrível. A vida, né? Eu acho que a vida é movimento, né? Movimento. Então, não vamos deixar de buscar, não vamos deixar de fazer. Ainda não é isso, porque nunca vai ser, né? Porque a gente tem mania de, não, mas ainda não é isso. Vamos fazer assim diferente, vamos. Mas as experiências, elas vão trazendo mais clareza. Se a gente não faz nada, a sensação que você tem, tipo, não fiz nada, passou o tempo, me perdi, não evoluí, não avancei. Mas se você vai testando, você vai experimentando, você chega ali num ponto, é isso. E disso eu consigo ir pra isso. E disso eu consigo ir pra isso. Que eu digo que isso nada mais é do que viver. Exato. A gente, nós precisamos viver. O que é viver? É acordar, fazer alguma... É viver, é movimentar, Isso. é buscar, né? É ir atrás de si, é cuidar de você e cuidar de quem tá do teu lado, né? Cuidar das pessoas que realmente te pertencem, né? Abrir os braços e falar assim, o que me cabe aqui nesses 5, no diâmetro de 10... né, de 10 metros, o que me cabe, né? Deixa eu cuidar disso, né? Deixa eu cuidar disso daqui, porque se cada uma de nós mulheres fizéssemos isso, né, eu acredito que a gente teria realmente um mundo diferente. Com certeza. Tem um livro que fala Despertar da Leoa. Esse livro, alguém já me indicou ele. Esse livro... Anota pra mim, por favor, que eu tinha esquecido. O Despertar da Leoa. Alguém já tinha me falado. Ele é um livro de cunho religioso, né? E ele fala, a autora fala, ela é bem conhecida, ela fala que o dia que todas as mulheres do mundo se unirem verdadeiramente, o mundo vai ser outro, né? Então, o chamado é falar assim, quais as razões de tanta dissonância, né? Quais as razões de tanta disputa, né? E a gente consegue ver, voltando ali àquela minha caminhada, quando meu esposo me chamou para abrir essa empresa, eu comecei a me conectar com mulheres, né? Então, assim, era eu e outra mulher. Eu fazia o financeiro ali, que eu nunca sabia lidar com financeiro. Ela passava um pano na loja, eu passava com ela. E aí, foi uma mulher que esteve ali conectada comigo e que me ensinou, me ajudou, né? Eu acho que esse livro ele tem uma frase que é assim, eu acho que é dele. Leoas não competem, elas se juntam na missão. Eu tenho quase certeza que é desse livro. Se não for, é dessa mesma autora, que eu não tô lembrando o nome dela aqui também. Mas é muito isso que você acabou de falar. É se juntar, você encontrou uma outra mulher que te deu um apoio, que falou, vamos embora, vamos fazer. Me ensinou, né? Na verdade, assim, também vejo a humildade como um grande valor, né? De uma mulher. Eu acho que não é a humildade no sentido de pobreza, né? Não é isso. É de ser humano mesmo. Exato. É de empatia, é de cuidado, é zelo. De assunção de uma verdade, sabe? Isso eu sei, isso eu não sei. Isso eu sei, vem cá que eu te ensino. Isso aqui eu não sei, você me ajuda, você me ensina. Isso. Então, essa vulnerabilidade, né? Que a gente precisa ter para estar experienciando e evoluindo, né? Em tudo. E aí eu falo que quando eu topei abrir essa empresa, foi o meu, assim, falei, meu Deus, se eu já consegui isso, né, de alguma maneira, porque foi muito desafiador. Foi muito desafiador. E talvez eu tenha retardado o projeto materno, porque Catarina, a terceira, vai fazer 3, né? E esse empreendimento tem 7 anos. E nós já tínhamos o desejo de ter outro filho, né? Retardei por conta desse empreendimento. E aí eu me lembro que uma vez eu estava numa feira agrícola, estava conversando com uma pessoa mais de idade, ela já com quase 70 anos, e ela me vendo ali trabalhar e montando stand, ela virou para mim e falou assim, minha filha, você não quer mais um filho? Aí eu olhei e falei assim, eu quero, só que assim, agora não dá.
agora não dá. Mas agora não dá por quê? Aí eu falei assim, porque agora eu tenho isso aqui para cuidar. Ela falou assim, olha só, sabe quando que uma empresa vai deixar de ser um filho? Nunca. Sabe quando um filho vai deixar de ser filho? Nunca. Então, o que você está esperando para ter outro filho? Exato. Ou aprende a equilibrar os dois. Aí eu falei então assim, então agora, dentro do que eu pensava até então, eu vou começar a entregar, né? Porque não depende só de mim, do marido, depende de Deus também, né? Muita coisa envolvida. Naquele momento eu falei assim, eu vou começar a entregar. Hoje não, hoje eu já tenho um outro pensamento em relação a isso, né? Esse maternar, como é que a gente tem que ser em relação à própria vida. Mas naquele momento eu falei, é verdade, né? Então isso ficou muito marcado, né? Assim, e hoje, como é que eu vejo o empreender e o maternar? São duas coisas não dissonantes, mas super consonantes. Não tem como dissociar. Não tem, assim, mais Elas aquele andam conflito. junto. Não tem mais o conflito de falar assim, gente, eu sofri tanto com isso, Ana. Vou te confessar, eu sofri muito. Eu também. Porque eu falava assim, gente, eu vou empreender, não, eu saio de casa 100%, não, eu não saio. Né? Não, eu fico em casa, não, eu não fico. O que eu faço? A sensação que tem que não é inteira em nenhum espaço. Exato. Nem empreendendo e nem maternando. Exatamente. Eu passei exatamente por esse processo. De eu preciso empreender, isso me faz bem, eu preciso sair, trabalhar, eu gosto do movimento. O movimento do dia a dia, ele me faz bem. No entanto, Só como é que eu deixo meus tá em filhos? casa. Eu queria passar o dia inteiro com ela. Mas passar o dia todo com ela me contemplava enquanto mãe. Sim. Mas enquanto mulher, estava faltando alguma coisa. Sim. Eu não estava 100% realizada. Porque às vezes existe sim a mulher que escolhe estar 100% maternando por conta do filho e está tudo bem, são escolhas. Isso. Só que no meu caso não fazia sentido. Sim. Eu não conseguia equilibrar. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que abrir muito a mente. E foi muito pós o meu autoconhecimento, que foi exatamente o que você falou, que passou. Eu passei exatamente por isso também. E fui começando a compreender o que é que me fazia bem, o que é que me fazia feliz. Porque os dois pontos me deixavam muito bem. Eu só não estava sabendo equilibrar. Eu só não estava sabendo dosar o tempo de um, o tempo de outro. E eu fui me organizando. Depois de 1 aninho da Isabela, foi que eu fui... O negócio foi começando a desenvolver assim, olha, eu consigo trabalhar, ela vai ficar super bem. Até teve um processo da escola que eu vou te falar mais pra frente. Mas assim, pra mim foi muito desafiador também. Sim. Muito. Até porque eu fui mãe 13 anos depois. Mas você também foi. Quantos anos tem o Cadu? Cadu vai fazer 15. Eu fui mãe com 24. Com 24. E a Catarina tem quanto tempo de diferença pro Cadu? 12. 12 anos. E pra Mas Rafa, a Rafa 8. tá ali no meio. Não, mas todo jeito é muito tempo Já tinha. Não, pra mim é o que eu falo. Cada filho, né? Cada filho te pega numa fase. Total. Né? Cada filho te pega numa fase. Uhum. E aí, quando você traz essa coisa de falar que também foi desafiador e esse conflito, né? Do saio de casa, fico em casa. O que eu vejo hoje? Deus foi tão maravilhoso. Essa semana eu me conectei muito, né? Semana passada eu tive com muitas mulheres, escutando mulheres. E eu vejo, assim, o quanto Deus foi generoso em ter feito mulheres, né? Porque, de alguma maneira, homens e mulheres são diferentes. E a gente, de fato... nós somos dotadas de características muito especiais, né? E essas características é o que, para mim, eu fico. É onde a gente tem que deixar onde quer que a gente esteja. Então, assim, é dentro de casa que eu vou estar? Não. É ali na empresa? Não, eu quero estar em casa e eu quero estar na empresa. Contanto que você leve tudo que Deus te dotou. Né? Essa alegria, essa beleza... essa ternura, a doçura, a amabilidade, né? São uma características coisa que nós temos e muito. Muito. Né? Eu digo que são naturais, são genuínas, são divinas. Sim. Obviamente, tivemos, e conforme o contexto de cada uma, nos esquecemos disso, tivemos que deixar um pouco de lado as características tendo em vista as circunstâncias da vida. Exato. Isso tudo acontece na vida de cada um. Né? Naquele momento que eu topei empreender com meu esposo, por exemplo, eu tive que despender muita energia masculina. Né? E tá tudo bem por isso. Quando eu cheguei em Paragominas, eu passei por isso. É um território muito... onde... É um território do agro, e o agro ele tem essa frente mais masculina, né? Então, pro Bruno, assim, foi mais tranquilo. Pra mim, não. Em alguns momentos eu tive que me posicionar mais, eu tive que estar mais
mais sisuda, mais à frente, mais com essa energia mais masculina em evidência mesmo. Eu senti isso aqui. Eu falo assim, o foco, né, é uma característica muito masculina, que nós também, como mulheres empreendedoras, devemos ter, né, o foco pra ali usar no quando que está precisar. fazendo, para usar quando Exato. precisar. Eu não sei, assim, se eu estou fazendo te compreender o que eu estou querendo falar, Todo assim. mas é que somos dotadas, né, genuinamente de algumas características, as quais, independente de onde a gente esteja, eu acredito que a gente tenha que levar, né? Sim. Que eu acho que é esse o grande papel da mulher, né, dentro de uma sociedade. Sim, é isso, sim. né? O cuidado, né? Você pode perceber, a gente vai empreender, você tá aqui, quem é que tá cuidando da pose? Exato. Né? Você tá assim, nesse movimento também, né? Junto ali com seu esposo, tem as suas filhas, mas eu vejo que o cuidar é muito genuíno da mulher. Né? E ela acaba querendo cuidar de todo mundo, né? Ela acaba querendo cuidar mais desse espaço, mesmo que muitas vezes a gente tenha que despender características que não sejam delas. Exato. Né? E isso fica, essas características é como você está falando, ela fica como referência por onde quer que a gente passe. Sim. As pessoas, elas conhecem essa representatividade feminina quando a gente se dispõe também a deixar isso. Porque, como eu te disse, houve um tempo onde eu tive que ser mais, né, tomar uma frente mais masculina, ter essa questão mais forte, opinião mais forte, mas isso me inibiu por muito tempo de trazer a questão mais feminina. A gente não tá falando de ser grossa, não, é muito feminino, é exatamente isso que você tá falando, é o que a gente tem, é a doçura, é o servir. Então houve um período em que eu tive que dar 2 passinhos para trás com isso e montar um posicionamento à frente mais forte. Exato. Né? Exato. Só que foi um período. Isso passou e eu consegui voltar com isso, né? Embora nós tenhamos aí a personalidade, mas as características, elas permanecem. Porque nós, mulheres, temos isso. Muito. Temos isso. Ela tá guardada em algum lugar para aquelas que não querem deixar eu mostrar. Mas a gente genuíno. Tem isso. É uma questão, além disso, de consciência, talvez de treino também, Sim. Né? E não sei, mas nesse período, né, que eu tive que usar muito isso também... me veio um peso muito grande, sabe? É como se eu tivesse pesada. E eu acho que juntou 2 coisas, né? Que eu acho que o empreender, quando eu falo que eu comecei ali vendendo as muambas, né? Depois acompanhei, por exemplo, minha irmã hoje é uma grande empresária comerciante de acessórios, né? E a gente teve junto nessa jornada ali inicialmente, e eu tinha essa mesma sensação. Sabe, não é isso, né? Depois veio a história da loja, né? De equipamentos, né? E máquinas agrícolas, que até hoje eu tô junto, mas num outro viés, né? E é aí que eu vejo que muitas vezes também, nessa jornada da mulher empreender, ela vai ter as dificuldades. Né? São muitos percalços, onde, junto com essa maternidade, além desse conflito de falar, será que só materno? Será que só empresario? Né? Eu tenho que optar por uma das coisas, tipo, não tá casando. A ideia é uma perseverança para que a gente se encontre dentro da matéria ao qual a gente está empreendendo, né? Com o que eu estou empreendendo mesmo, né? É algo que eu gosto? É algo que mexe realmente, que eu digo, com a minha alma? Exato. É algo que mexe com a minha alma? E, além disso, eu vejo que casando com isso, você consegue ser mulher. Consegue. Se você consegue ser mulher, Consegue. Né? Você consegue, por exemplo, estar com um colaborador, onde você vai ter que ter uma postura um pouco mais sisuda, para de repente falar do cumprimento de metas, de uma outra maneira que você seja mulher. Exato. E parece que isso vai ficando um pouco para trás. Todos esses conflitos, não sei, pelo menos para mim... vão passando, né? Porque você também vai eu digo assim, você também vai se integralizando na vida. A gente vai aprendendo todos os dias um pouquinho, né? O trabalho, ele é muito divino, né, Ana? O trabalho, eu vejo assim, o empreender, ele é digno, né? Eu falo assim, o trabalho é uma coisa digna. Primeiro, a dignidade de você ter filhos. Sim. Né? Então, eu falo assim, ter filhos é a maior fonte de dignidade e bênção que uma mulher pode ter. Nem se fala. Né? Assim, você gerar, né? Você poder cuidar. E depois, o empreender.
né? A gente sabe que hoje, para a mulher do século XXI, o trabalho é algo importante, que posiciona ela dentro, né? Para o ser humano como um todo, mas para a mulher principalmente, posiciona ela dentro de uma sociedade. Sim. E o trabalho é visto assim desde muitos anos, né? Desde a idade antiga, média, o que você faz? Você é o vassalo, você é o servo, né? A ocupação desse ser, ele acaba mostrando quem ele é dentro de uma sociedade. Não Sim. que você seja só o trabalho, né? Estamos aqui hoje, por exemplo, eu como uma mãe, como uma esposa, como uma empresária, como uma estudante, né? Porque eu ainda faço a faculdade. E aí, nesse deslinde, você também vai se descobrindo. É muito bom. O trabalho me ensinou muito, Carla. Muito. E só voltando um pouquinho, quando você fala desses desafios que vêm, de toda essa estrutura que você e eu nós tivemos que ter à frente, eu volto um pouquinho quando a gente fala que a gente tem que saber do nosso processo. Saber com que você quer empreender, porque nem todos os dias serão fáceis. Não. E se você está aí tentando empreender só por conta do dinheiro, pode esquecer, não vinga. O negócio não vinga. Isso aí. Sabe? Tem que ter um propósito, tem que ter algo maior por trás disso. Porque financeiramente, no primeiro obstáculo, com toda certeza a gente joga a toalha. Então você tem que encontrar o propósito por trás daquilo que você está fazendo. É isso. Né? É vincular o que você ama fazer, o que vai te fazer feliz acordar todos os dias para fazer, porque é exatamente isso que eu vivo hoje. Eu sou muito mais feliz acordando e fazendo exatamente o que eu escolhi fazer. Empreender com que eu decidi empreender e tem um propósito, tem uma missão por trás disso, isso me motiva a estar todos os dias à frente, isso me deixa mais feliz para voltar para as minhas filhas, porque todos os dias eu me realizo. Então, se o empreender é somente financeiramente, somente pensando no financeiro, a tendência é que não dê certo mesmo, porque o propósito suporta os desafios. Se a gente está pensando só no dinheiro, não suporta. Porque financeiramente pode compensar, mas o empreender ele dá muita pancada. Muita. Eu digo assim, a principal matéria que a gente pode ter é o nosso corpo, né? Nosso corpo é a principal matéria que a gente pode ter. Então, cuidemos. O resto de matéria que vem é adendo do que a gente vai fazer e exercer. Né? Quando você fala de dinheiro, esse mês eu faço uma mentoria, teve um livro que se chamou A Vida Intelectual, de Sertilange. Na verdade, eu até falei isso um pouco nas redes sociais, que eu fiquei assim impressionada com o livro. Ele não fala nada de intelectualidade, né? Eu falo assim, o livro ensina a ser gente. E ele fala um pouco do que é ser um homem oco, né? O homem oco é justo aquele que pensa que vai encontrar essa alegria, essa felicidade numa matéria, né? Numa matéria. E, de fato, Ana, quero ser assim, muito verdadeira. Eu demorei muito não para entender isso. Né? Porque isso é muito fácil a gente entender, como você está me escutando, como outras pessoas vão me escutar e falar assim, não, isso é real mesmo, né? E eu escutava isso, eu falava assim, mas gente, eu ainda não sinto isso, né? Eu ainda não sinto isso, né? Mas o que é esse negócio de propósito? O que é essa coisa de missão? E é por bonito, isso, mas eu não consegui encontrar. Eu não... E aí que eu digo, não pode parar. Não pode. Você não pode parar de buscar quem você é, parar de buscar o que você gosta de fazer, né? Dentro dessa caminhada toda das intempéries, né? Que tem, né? O que você falou das dificuldades, né? Se a gente fosse colocar no papel, eu e você, que estamos aqui, quantas dificuldades a gente tem todos os dias. Né? E se não fossem as dificuldades, né? O que seríamos de nós, né? O que seríamos de nós? Elas moldam muito, né? Elas moldam, elas fortalecem. Elas movem, né? Elas levam a gente a buscar, né? O além, a buscar o novo. E aí, eu não entendia muito isso, né? Eu ficava nesse conflito porque eu ainda não tinha encontrado. E aí, depois desse empreendimento com meu esposo, é o que eu falo assim, gente, será que só vai ser isso mesmo? Porque essa pessoa vive buscando, essa pessoa gosta de buscar e gosta de fazer, e gosta de pessoas, eu gosto de desenvolver também pessoas, né? Mas eu ouvi uma frase há algum tempo atrás que fala, o mundo é dos fazedores. E Se colocou a sementinha no seu coração, aquilo acendeu, os olhos brilharam, vai fazer.
Vai dar o primeiro passo e acreditar. E esse seu sonho, esse seu fazer agora, abençoa muita gente. Meu Deus do céu, é lindo demais. Amém. E aí, eis que veio a terceira, né? A terceira maternidade. Veio Catarina. O que Catarina fez? Trouxe para minha vida o Livre Brincar, né? E através do Livre Brincar é onde eu digo que realmente eu tô cumprindo a minha missão, né? Não chora. Eu também choro, porque eu acho lindo. Eu sou encantada com o projeto. Eu fico emocionada porque é isso. E quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, eu busquei tanto, né? Eu busquei tanto achar, encontrar o que é propósito. Sou sua mãe, sou empresária, mas agora tô aqui, vendo só isso, né? Lido com isso. Eu lembro que quando deu a pandemia, eu falei, não, agora eu vou parar. Eu vou parar para sentir realmente. Eu falava assim, mas por que tô me conectando com o campo, né? Porque assim, independente se eu quero ou não, eu sou do campo, eu vou ser agro, né? Eu tô o nosso contexto é agro, né? Tá tudo certo. A cidade respirar agro, a cidade é agro, né? Eu tô dentro dessa empresa, né? Ali com o meu RH, com o meu marketing, amo isso, que são 2 temas que me seduzem todo dia a ir além. Mas realmente, Catarina, com a psicologia, me pegou de jeito, né? E tem me levado cada dia mais para essa missão que eu digo, né? Esse propósito que é você fazer sentido e ter menos preocupação, talvez, com X e com Y, né? Mas em fazer realmente o que tem que ser feito, né? A trazer essa verdade, essa clareza, né, para minha vida, para a vida das outras pessoas que estão envolvidas com isso. Muito. E hoje o que faz sentido quando fala assim, o que você quer ser, né? Assim, mulher, o que você quer ser? Você está em busca disso? Eu falo assim, só levanta, vai amar e vai servir. Levanta, vai amar e vai servir. Você está dentro de casa? Levanta, vai amar e vai servir. O que tem que ser feito aqui dentro dessa casa? Vai fazer. É isso. Eu tenho que cuidar de quem hoje? Vai cuidar. Né? O que... só isso, sabe? E vai fazendo, que as coisas vão acontecendo. Exato, busca, né? Porque também não dá para ficar assim, não, mas olha, o que eu vou fazer mesmo? O que é? Não dá. Eu falo assim, se joga na vida. Não dá tempo para ficar nessa posição. Não dá tempo para ficar sofrendo, remoendo o sentimento de será que vai dar certo? Será que eu faço? Não, faz. Faça, experimente. E só assim dá pra gente ter uma visão mais clara, experimentando nem que seja um pouquinho, entendendo nem que seja um pouquinho, estudando. E eu tenho certeza que isso vai abrindo muito o olhar da gente. Mas voltando um pouquinho, Livre Brincar. Me conta como é que surgiu essa ideia do Livre Brincar. Ela veio junto com a Cataroca? Com a Cataroca. Mas como é que veio assim? De onde você trouxe essa ideia? Para Paragominas, eu sei que já teve algo parecido, ou uma escola antiga, ou não, nunca teve nada parecido aqui em Paragominas. Ana, Livre Brincar, né? Rafaela, com 2 anos, eu fiz uma viagem e nós fomos a alguns países, como Finlândia, Suécia, e ali eu vi aquelas crianças de 4 anos. E aí eu conversava com alguns pais na praça e falava assim, essas crianças não estão na escola? Não. Essa praça, ela foi feita, esse espaço público foi feito para esse desenvolvimento. Você não consegue entender que aqui tem isso? E eu olhava e falava, gente, realmente, né? Aqui existe um monitor dentro dessa praça que está fazendo isso. Eu falei, gente, incrível. Eu voltei e comecei a ler sobre essa educação, né? Sobre uma pedagogia um pouco mais participativa, sobre o que é realmente que desenvolve um ser humano na infância. O que um ser humano precisa ter na infância? Casaram esses estudos, né? Casaram essas coisas todas de desenvolvimento humano, com educação, com pedagogia, né? Não fiz pedagogia e eu tive vários encontros na vida, né? Com pedagoga. E nessa conversa... eu fui começando a também questionar muitas coisas, né? Falar assim, não, o que uma criança até a primeira infância, 7 anos, precisa mesmo? Né? É o quê? Né? E a gente vê que a base do ser humano é um afeto. A base do ser humano é a afetividade. Sim. A base do ser humano é amor, né? Então, quando a gente pensa no Livre Brincar... que a criança desenvolve através do brincar e da parentalidade, né? Eu sempre acreditei nisso, cara. Sempre acreditei nisso.
há uns 4 não, estou aqui há 7 anos, há uns 9 anos atrás eu trabalhei com educação infantil. E eu sempre falo que foi a melhor fase da minha vida, assim. Não existe ninguém mais verdadeiro do que as crianças. O obrigado, eu te amo, não tem nada mais puro do que quando uma criança fala isso. E nessa oportunidade eu trabalhei por 4 anos numa escola onde a metodologia era aquela metodologia montessoriana, Sim. né, de Reggio Emília, onde se desenvolve através do brincar, onde o não estruturado tem um lugar muito importante, onde a criança ela cria o brinquedo dela com o material não estruturado, onde o ambiente é adaptado para ela. E foi muito novo para mim, porque eu estava muito acostumada com a escola tradicional. E eu lembro que na época foi um conflito. Gente, mas por que essas crianças só... Porque eu entrei como estagiária. Gente, mas por que essas crianças só ficam brincando aqui, né? Mas eu fui entendendo com o tempo e estudando o quanto o brincar desenvolve a criança, né? E quanto a observação é muito mais importante do que a criança sentar, aprender a pegar no lápis, quando isso é forçado fora do período. Isso. Né? Então, foi assim, uma coisa maravilhosa para mim. Porém... Nesse período, a Giovana já tinha saído dessa primeira infância. Mas eu queria muito que ela tivesse vivido isso. Muito. Tinha um ateliê, a escola... Era muito a cara do Livre Brincar. Muito. Chama Baby Nap. Ela ainda existe. Agora ela já tá maior em Uberlândia. Quando eu for a Minas, eu quero fazer uma visita para ver como é que tá hoje. E aí, eu falei, gente, mas eu desejava isso para Isabela. Eu desejava, falei, Isabela, podia tanto uma escola assim, né? E foi muito legal, porque foi bem nessa época. Sim. Foi bem nesse período, Isabela nascendo, entrando nessa idade de já, né, interagir, socializar. Isso, e veio o Livre Brincar com essa proposta que me encanta muito. Né? Porque é muito o amor, é a escutativa, é a observação da criança, é permitir que a criança se desenvolva a partir da experiência dela. Né? E observar para poder saber orientar. Está indo no caminho certo, não está no caminho certo. Então, olha, vamos orientar. Sim. Não existe aquele eu não gosto muito daquele ensino engessado. Sim. Porque nem toda criança é igual. Quando a gente permite que a criança se desenvolva a partir do que ela entende, né, a gente está respeitando o tempo dela. Né? Então, isso para mim foi maravilhoso. Ana, e é isso. O Livre Brincar... Quando você traz, né, essa tua visão, é o que eu falo, mas isso existe, né? Como é que é isso? É algo talvez muito novo, né, para o nosso contexto, né, para o nosso local. Mas é algo que já existe há muito tempo, né? O que a gente está falando de uma pedagogia um pouco mais participativa. Né? A casa ela não tem uma pedagogia norte como uma Montessori, né, como uma Waldorf. Então, a gente... pega o colecionar dessas pedagogias, mas trazendo num guarda-chuva aí uma pedagogia mais participativa, onde de fato esse coletivo faça sentido, né? E concomitante a isso também, com eu digo assim, com o meu desroupar, né? Com o meu caminhar de sempre, né? Que eu não paro de caminhar. Também acho muito importante a formação de um caráter, né? A formação de um caráter de um ser humano, né? Dentro das suas virtudes, dentro do que tem. E a casa também tem trabalhado muito isso. E estamos caminhando, né? Eu vejo assim, tem muita coisa ainda que a gente vai entregar, né? Eu sinto que tem muita coisa que a gente vai entregar quando a gente fala da Casa Livre Brincar a nível de desenvolvimento humano, né? Que não é só... andou, não andou, brincou, não brincou, a mãe veio, o pai veio, não, né? Não é só isso, né? A gente é algo talvez um pouco até mais profundo, né? No sentido de formação de caráter mesmo, onde a gente está falando de coisas como respeito, como ética, de virtudes, sabe? Sim, de virtudes mesmo. Que hoje de verdade. já não tem sido tão tratado, né, Carla? Muito pelo contrário. As escolas, né, a escola mesmo tem tirado muito isso, tem tratado outras coisas, outras frentes que fogem muito disso que a gente acredita. Nossa, isso daria milhões de podcasts se a gente fosse falar. Primeiro, essa questão toda da mudança sociocultural da sociedade, com a própria mulher, né? Ingressando aí nesse mercado, empreendendo, né? Depois a gente poderia falar de toda essa crise cultural que a gente vive,
né? A crise da cultura mesmo. Distorção de valores. Tudo, né? O que vem primeiro, o que vem depois e como nós fomos dominados por isso, né? E aí volta aquela coisa do dinheiro e do ser, né? Que não tem problema o dinheiro, mas assim, o quanto também nós não podemos nos deixar levar somente dentro do empreender, né? Porque a gente também, como mãe, dentro do maternar, nós somos responsáveis, sim, dentro da parentalidade, por essas pessoas Sim, que vão ser aquilo que você futuros falou, adultos. Se estão aqui, se cabe aqui, é nosso. É responsabilidade nossa. Isso. Né? Nós cuidamos, nós zelamos. A gente meio que guarda aquilo debaixo das asas e chega exatamente somente o que a gente deixa que chegue. Né? Então, eu acho que essa formação de caráter, todo esse trabalho que vocês vêm construindo com os bebês desde pequenininho, isso é muito importante. Muito. Passa também um pouquinho pelo estudo personalizado, né? Aí a gente poderia falar muito. Tem 5 características aí esse estudo, né? Onde essa criança tem que desenvolver esse físico, cognitivo, emocional, a parte volitiva e transcendental dessa criança, né? A gente não é completamente um estudo personalizado porque a gente dá aso muito ao brincar, né? Um brincar que não é livre. Eu digo assim, não é aquela coisa, vai lá, faz o que quer, né? Mas com jornadas, com ordem, né? A ordem é algo muito importante. Tem uma intencionalidade por trás disso, tem uma estratégia pedagógica por trás disso. Então é um ponto muito importante, foi muito bacana a gente chegar nesse tema, porque às vezes as pessoas acham que o livre brincar, nós vamos chegar, coloca a criança para brincar ali, as tias vão ficar olhando, observando, e não é assim. Eu sempre tive muita clareza de que não é assim. Existe um trabalho pedagógico por trás, existe uma estratégia por trás. As professoras, as monitoras, elas montam um ano letivo embasados nisso, dando a prioridade para o brincar. Né, o cuidado com o brincar. Mas tudo isso é embasado no pedagógico. Na faixa etária, tudo isso a gente tem aí, quando fala de ciência, a gente tem uma ferramenta, digamos assim, que se chama Denver, né? E aí as psicólogas comportamentais sabem muito disso. E a gente tem hoje, né, tanto no mundo, né, a pediatria americana e também no Brasil, agora em março, saiu uma nova cartilha, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria no Brasil, nos mostrando os graus e os níveis de desenvolvimento da criança conforme faixa etária. O que essa criança tem que fazer de 0 a 1? O que a criança tem que fazer de 1 a 2? O que a criança tem que fazer de 2 a 3 anos? O que a criança tem que fazer de 3 a 4, né? Eu tô falando até aí que é até o grupo que a gente tem. Sim. No Livre Brincar. Então, tudo isso é observado. Porque se a criança já está com 4 e não fez o que ela tinha que fazer em 2, é como se dentro da neuro, né, isso fosse... Não vai ser legal ali para o desenvolvimento. O pular etapas não é saudável para a criança, isso. né? Por exemplo, e nada na vida, né? Nada, pulou o engatinhar, pulou o arrastar. Com certeza tem uma consequência mais à frente, não é isso? E a gente, quando considera esse cuidado, né? Esse cuidado com a criança, que é o principal, quando eu falo da afetividade, do amor, é o cuidado, né? O cuidado com a criança, a atenção, a presteza com a criança. Junto com essa parte da ciência, digamos assim, que é essa observação e que a ciência nos traz como um norte do que a criança tem que fazer, eu falo assim, gente, é isso, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa de famílias engajadas com essas crianças, né? De uma presença garantida, apesar de todo esse empreendedorismo nosso materno também, né? Estarmos juntos, considerando todas as nuances dessa mudança da sociedade, né? Onde nós estamos inseridas, né? Como mulheres, e cada uma no seu time, né? Então, assim, é isso, né? São essas observações que a gente quer para que tenhamos seres humanos mais saudáveis, né? Para que tenhamos famílias mais saudáveis, para que tenhamos uma sociedade mais saudável e um futuro mais saudável. Com certeza. Então, mas começa aqui. Começa nessa primeira infância. Começa com esse zelo, com esse cuidado. Porque, às vezes, o que eu... antigamente, assim, há muito tempo atrás, eu não vou nem falar de quanto tempo atrás, mas a sensação que eu tenho é que a gente não olhava para isso. Não se olhava para isso.
A sociedade não olhava para a criança como um ser que vai desenvolver. Era somente uma criança. Se chorava, se fazia birra, era uma criança birrenta, tomava as palmadas, pronto, e acabou. Né? Não, então, por que você está chorando? Hoje não, hoje tem um porquê. Hoje tem o que te deixou triste, né? Existe aquele relatório. Eu falo isso até, que todos os dias que a Bela chega da escolinha, eu falo, minha filha, você brincou, você comeu. Aí ela conta que brincou, que comeu, que Catarina me mordeu. Catarina me mordeu. E aí vamos diligenciar esse assunto, né? E é isso. A Catarina, a filha dela, a Catarina me mordeu. Elas são da mesma turminha. Isso é vida, né, Ana? É vida, mas isso faz parte do desenvolvimento delas. Elas estão em um momento aonde o levar a boca, o morder, isso faz parte da descoberta. E precisa de direcionamento, né? Precisa, mas aí vem o nosso papel. Eu tô voltando lá atrás, quando tinha essa, a criança mordeu, põe de castigar, bate. Não, gente, faz parte do desenvolvimento. Vamos só conduzindo da forma correta. Isso. Eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo perfeitamente. Eu vejo assim, né? Pegando assim, uma coisa bem profunda. Não faz tempo que a gente viveu uma revolução industrial, né? Não faz muito tempo, se a gente for pensar. Tudo muito recente, né? Tudo muito recente. E naquele momento, talvez, realmente as crianças, né, tenham ficado um pouco esquecidas. É isso. Né? As crianças ficaram esquecidas, né? Eu entendo que o foco era no adolescente. Isso. O adolescente problemático. Então, todo o foco estava ali, nessa adolescência. E aí, nessa história, né, do esquecimento, entre aspas, das crianças, era muito isso, né? Aquela forma de criação era assim, sai daqui porque isso é conversa de adulto, ou então engole o choro, ou para de chorar, né? E hoje o que eu vejo, eu agradeço muito ao passado, né? Eu acho que tudo nos serve, né? Só que tem um novo também, né? O que a gente faz com isso? Né? Eu escuto muitas famílias e falo assim, não, mas o meu pai, que no caso é o avô, quer dar o doce, mas a gente já sabe que não pode dar o doce. Então, assim, a gente vê um mundo indo, né? Uma ciência vindo, enquanto existe os que já estão e o que vieram. O que a gente faz com isso? Eu acho que é a grande pergunta, né? Hoje, ao lidar com crianças e nessa simbiose entre famílias, né? O que a gente faz com isso, né? E é por isso que eu vejo que a importância dessa parentalidade é muito importante, né? Para definir o que deseja para essa família, para ir colocando os pingos nos is, né? De acordo com o que a família deseja para essa criança, né? E que eu acho com paciência, né? Com paciência, tudo vai se encaixando. O empreender, o maternar, o criar, tudo vai desenvolver, o nosso desenvolvimento. O nosso desenvolver, né? Paciência até conosco mesmo, né? Sim, é o que a gente estava falando antes, né? Eu passei por todo esse processo de conhecimento, né? De entender aonde eu estou, o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu acho, o que você falou, a vida é essa eterna descoberta. Esse eterno autoconhecimento, porque o que me fazia feliz ontem, ele me faz feliz hoje. É isso. Né? E é sempre esse se manter em movimento mesmo, que faz com que a gente se desperte para o que é novo, para o gosto novo. Sim. Ou simplesmente não quero mais, tá tudo bem. É isso. Ou simplesmente não quero mais e tá tudo bem. Deixa eu voltar ali um pouquinho, né? Então, assim, eu vejo mães, por exemplo, que já estavam ali numa lida de uma carreira muito forte, né? Ou empreendendo mesmo, né? E depois maternaram de novo. Falaram, não, agora eu vou parar um pouco, né? Dentro das condições de cada um. Né? Agora eu vou parar um pouco. Vou passar ali 3 anos. Eu falo, nossa, que felicidade, né? Poder se dedicar ou então ficar. Bom. Mas também depois poder sentir, ver como você está. Ver o que você pode contribuir. Né, ali para os seus e também para a sociedade, como pessoa, como mulher, né, como empreendedora, né, o que você pode... E aí, quando a gente fala, né, do que sou, né, que voltando àqueles conflitos, né, iniciais que eu falei, que eu sentia muito, né, mas o que sou, qual é a matéria, o que eu gosto mesmo, é o que eu falo. Não sabe ainda... Não sabe o que quer, não sabe com o que quer empreender, só levanta, vai amar e vai servir. Aonde você estiver. Porque vai vir, você vai descobrir
e vai em frente, né? E vai, como diz o caboclo aqui, cria rumo, né? Cria rumo, dá limo, né? Vai executando, né? Porque isso é fazer a nossa parte, né, ô Carla? Se a gente for olhar na Bíblia, isso é até bíblico, né? Quando o paralítico ele foi curado, Jesus falou para ele, levanta e anda. Isso. Jesus podia ter simplesmente curado ele, né? Vem, eu te pego pela mão e te levo, mas não. Teve que partir, a iniciativa teve que partir dele. Levanta e anda. Ele levantou e andou. Então, isso também é da gente. Vai, quer fazer? Vai, né? Enche aí do seu conhecimento, da sua fé e vai. E assim, uma outra coisa, quando você traz isso, o que eu vejo, né? Quando eu falo que Deus criou genuinamente essas mulheres com as características, quando eu comecei a me preocupar menos, né? O que eu ia fazer, mas como eu ia fazer. Né? Como vou fazer isso, né? Não o que vou fazer, né? Porque às vezes ainda não há esse encontro com a missão, com o propósito, como por exemplo foi ali os 2 momentos que eu estive na minha vida empreendendo, né, em outras coisas, não tinha esse encontro, mas depois eu amadureci e falei assim, não é o que eu estou fazendo, é como eu estou fazendo para eu ser mulher. Sim. Né, para eu estar realmente me colocando no espaço, numa sociedade como mulher, né, e o como estou, então estou como mulher e como estou fazendo isso, e aí é o que eu chamo à vista as nossas características de novo, né, fazer com o melhor que a gente tem, né, fazer com o que de mais lindo a gente tem, que já é de graça, já é dotado, a gente não precisa de estratégia nenhuma, né? Talvez, é só viver, é natural. Não precisa de estratégia nenhuma, talvez, para que a gente leve essa paz, leve uma beleza, leve uma delicadeza, leve um detalhe, né? Leve um cuidado, né? Então, é muito mais de como, né? Assim, como. E o como é sendo mulher. Seja mulher. Seja né? apenas mulher. Mas, essa semana eu estava escutando, inclusive, uma pessoa, uma psicóloga, né? Ela é filha de um cara muito renomado e muito bem criada, eu digo assim, uma mulher cheia de bons valores, e ela também trabalha com crianças. E ela estava entrevistando uma pessoa e essa pessoa falou assim, se eu tivesse outra vida, ou se Deus me permitisse, eu ia falar assim, não, eu quero ser homem na próxima vida, né? Eu quero ser homem. E daí eu falei assim, gente, incrível, porque você precisa ter um autoconhecimento tão grande de você como mulher, né? Sobre o que é essa feminilidade, né? Sobre o que você pode empreender com isso, né? Dentro disso, que para mim é o mais divino, né? O como, e sendo mulher... que eu falei, gente, como, né, pode, né? Seria um verdadeiro treino, até psicoteráptico para a pessoa, né, que gostaria de ser dotada com outras características, né? Ou ser um outro gênero, né, de alguma maneira, e já me expondo. Porque para mim é algo tão gostoso, é algo tão divino, é algo tão prazeroso, apesar dos desafios, do cansaço e do sacrifício. Porque eu falo assim, ser mulher é carregar. Não é uma cruz, são cruzes. Sim. Né? São cruzes. Sim. Porque a gente ainda tem a característica de abraçar tudo, né? Você vai, mas não vai sozinha. Você leva o marido, você leva filhos, você leva você casa, leva as pessoas que estão contigo no trabalho. Exato. Você se preocupa com essas pessoas. Né? Então, você carrega as suas cruzes. Né? Então, assim... Mas que delícia. Eu amo. Que delícia ser mulher. Eu amo ser mulher. Eu falo assim, eu amo ser mulher, eu amo ter as meninas. O Bruno fala assim, será que a gente vai ter outro filho? Eu falo, Bruno, se a gente tiver outro filho, eu tenho certeza que é menina de novo. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não sei, eu nasci pra ser mãe de menina. Eu vou pôr mulher no mundo, que eu acho que essa é a minha missão aqui. Que delícia. Dar frutos. Dar frutos e dar frutos e dar frutos. Eu falei, eu não acho, se vier... pra assim, glória de Deus o menino, mas eu ainda acho que é uma menina. Amo e admiro os homens, tá? Admiro os homens. Acho que uma sociedade é feita mesmo de homens e mulheres. Gente, a gente tá falando de conjunto, nós estamos falando de andar juntos. Que se unem, né? Eu vejo a vida assim, eu vejo a sociedade dessa maneira, né? O desenrolar disso, vejo famílias, mas... ser mulher é muito bom. É bom demais. Assim, eu só olho e falo assim, obrigada, tá? Eu também. No caso dessa pessoa, se fosse outra vida, eu queria ser mulher de novo, eu tá? Eu também queria ser mulher de novo, Senhor. Por favor. Eu amo.
amo, é lindo, é lindo. Eu sempre amei esse poder, que eu acho que é uma força que a gente tem, sabe? De estar junto com o filho, de também estar com o marido, de estar à frente de um negócio, de estar à frente, ao lado, né? Que o marido está à frente aqui da nossa família, a gente vai caminhando junto. Então, assim, eu acho lindo isso. E a mulher que tem essa força, né? O homem, ele está à frente, e a gente até comentou disso aquele dia, ele está na energia dele, fazendo o papel dele, mas existe um papel da mulher, a representatividade da mulher dentro da família que é muito único. E dentro da empresa também, e junto aos colaboradores também, e junto aos amigos também. Então, assim, a mulher para a sociedade, eu sou encantada com isso. Eu sou encantada com toda essa característica que nós temos e que nós podemos entregar. Isso, entregar. É isso que você falou. Quando você usou a palavra poder, aí depois, assim, me pegou de jeito, né? Porque aí depois você falou de força. E eu vejo a mulher muito dessa maneira, né? Eu acho que força. Por que essa mulher, gente, tem tanta força, né? Porque nós, mulheres, também por algo genuinamente nosso, né? Muito nosso. Eu acho que o meu jargão é fé e esperança sempre. Sim. E se não deu certo é porque ainda não acabou. Não. Né? Então, assim, fé e esperança sempre. E o que é a fé e esperança? É justo essa força que a gente carrega. Né? Essa força que a gente tem de acreditar, de mover, de ir, de sustentar, né? De cuidar. E eu acho que é isso realmente que faz um sentido no momento de empreender. Sim. Né? De nós, mulheres, empreendermos. Eu acho que é justo isso que faz sentido. Porque, de alguma maneira, é o sustento. Assim, se a gente fosse fazer um paradigma tão lindo, né? Por exemplo, uma mulher, ela gera. Pois que ela gera, ela amamenta. É lindo, né? Ela né? cuida e, além disso, ela sustenta. Ela alimenta uma pessoa. Então, gente, tá aí. Essa figura é a figura que sustenta, né? É a figura que cuida, é a figura que gera, que cuida, que alimenta, né? Então, se você olha para uma empresa, você olha para o negócio, né? E você vê uma mulher que tem essa noção, esse discernimento, diria assim, tá tudo certo, tá tudo pronto, eu falo, né? Isso. Tá tudo ok. Mas isso é a mulher. É uma característica muito única da mulher verdadeira. Da mulher verdadeira, eu falo em todos os sentidos, né? Que tem esse sentimento, que tem esse zelo, que tem esse cuidado. Eu acho lindo quando o casal tem a oportunidade de estar junto. Sim. Que você consegue ver os papéis de uma forma muito clara. O homem exerce o papel dele, a mulher exerce o papel dela dentro da empresa, dentro do relacionamento com o filho, né? Dentro de casa, assim, na frente da família, à frente da família. Então, eu acho lindo quando o casal ele tá vivendo exatamente no papel que nasceu para poder viver. Né? Não tem a mulher tomando a frente, não tem o homem tomando a frente, eles estão crescendo juntos, embora a representatividade do homem ele seja, né, a pessoa que está à frente da família e tal, mas assim, tá tudo muito junto, tá tudo muito conectado, e eu fico encantada. Eu sou muito feliz porque hoje, Bruno e eu, a gente consegue estar nessa sintonia. Sim. À frente nas empresas, à frente na nossa família, né, com as nossas filhas. E eu não consigo ver isso de outra forma. Eu não consigo ver eu tendo que tomar uma outra posição ou vivendo numa outra situação, embora a gente tenha acabado de falar que eu já passei por esse processo, né? Eu tive que passar por esse processo, não foi algo, foi uma estratégia, acredito assim, mas que eu voltei para o meu lugar e tá tudo certo. Eu não consigo ver hoje uma outra forma de funcionar. Né? Porque um completando o outro. É a mulher com essa sensibilidade, com esse tato, com esse acolhimento, e o homem na energia dele. Dando direção. Dando direção, que a gente precisa estar junto nisso, sabe? Nossa, eu patinei muito, né? Porque, assim, apesar de achar essa teoria linda, na prática, né? Na prática, ela é muito custosa. Só que esse custo é o que eu digo que vale a pena. Porque esse custo é o que faz nós nos transformarmos, né? Por isso que eu acho a relação homem-mulher a coisa mais linda, né? Depois de Deus ter dotado a mulher com essa capacidade, a relação homem-mulher é a coisa mais linda, porque são energias que se completam tanto, né? É uma coisa tão perfeita
que nessa história, se a gente encara isso, é quando realmente tudo evolui, tanto esse homem quanto essa mulher. Sim. Porque é através disso que essas pessoas vão se moldando. Mas não é moldar para encaixar os dois, né? É a moldura de cada um, né? Então, quando a gente pensa que muitas vezes... aquela mulher ainda que vem daquela coisa, não. Porque eu entendo mais. Porque eu já fui dessas, né? Já? Já fui. Já fui, eu entendo mais, porque eu sei fazer, porque, né, o autoritarismo, a prepotência, a arrogância, né, combinado aí com um perfil, muitas vezes a mulher pode se ver dessa maneira, né? Quando, na verdade, se ela usa essas características genuínas para observar, primeiro, o que aquele outro ser está precisando, né? Ao qual eu possa servi-lo primeiro, né? Porque, mas tudo isso também tem um tempo, né, Ana? Tem. Tudo tem um processo tempo de amadurecimento na relação. Sim. É um tempo de cada um, né? Quando a gente fala aí de relação de casamento, de relação de trabalho, Sim. né? Entre homem e mulher, esposo e esposa, né? Passa pelo teste do tempo. Tudo isso tem um tempo, tudo é cíclico, né? São os ciclos, né? De cada um, né? E para isso eu digo muita perseverança, esperança, fé, paciência e entusiasmo, né? Sim. E muitas vezes também é olhar de um outro viés, né? Eu acho que nessa minha relação empreendendo também com o marido, eu passei muito tempo olhando um viés negativo, que era justo esse do encaixe perfeito, né? E quando você entende que não existe encaixe perfeito, porque não tem perfeição, eu mudei o mindset para ver assim, não, então onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Com uma leveza. Sem né? aquela cobrança, sem aquele... Com uma maior leveza, com uma maior humildade, né? Uma maior humildade, uma maior leveza, um maior servir. E muito importante também, né? Sem um viés egoístico, né? Mas se autoconhecendo, né? Eu acho que o grande passo nisso tudo é autoconhecimento, né? Então, assim, esquece, né? Para de julgar que o outro faz dessa maneira. Começa a se auto-julgar, né? Auto-julgue você. E busque os pontos de melhora. Isso, para você, que o resto vai acontecer. O resto é consequência, né? Você vai ali puxando e todo mundo vai se cuidando e as coisas vão acontecendo. As peças vão se encaixando naturalmente. Vão. E tem os altos e baixos, né? Tem, né? Como no próprio empreender, seja... Como tudo na vida. Sim. Né? Como tudo na vida. O cíclico, os altos e baixos, as lutas diárias. Tem o que a gente controla, tem o que a gente não controla. Isso, tem o que dá pra controlar. E tu sabes que a gente controla pouco, né? A gente tem capacidade de controlar pouco. Controla quase a questão nada. é que a gente quer controlar tudo. E aí que vem o sofrimento, aí né? que vem o sofrimento. É aí que vem o sofrimento, porque a gente não tem o controle de nada. A gente acha que tem. Sabe que... E eu fui descobrindo isso assim. Lembra que eu falei lá no início que as pancadas da vida? Eu acho que o você não controla nada... foi um dos meus maiores aprendizados e o que a vida mais me pegou assim, Qual é teu perfil, Ana? Depuro. Depuro! Meu Deus do céu! Eu pelo menos sou um DI. E temperamento, tu sabes? Colérica. Colérica. Colérica? Colérica. Nossa. Então, nossa. Seja bem-vinda. Prazer. Também sou. Então, assim, isso pra mim foi muito, porque a dominância, ela traz isso, né? O controle. Então, quando eu fui entendendo que eu não tenho controle de nada, foi onde a vida me pegou, sabe? Eu não tenho controle sobre a vida, eu não tenho controle sobre a morte, eu não tenho controle sobre uma gripe que vem sobre a menina, não tenho controle sobre... Você só tem que receber o que a vida tá te dando. Mas recebe. Custou. Custou. Custa. Até chegar aqui e entender que eu não tenho, custou. Ainda me pego tentando ter esse controle sobre algumas coisas, mas aí eu dou um passinho para trás e falo, calma, não é sobre você. Olha quem apareceu. Não é sobre você, não é... Calma, respira. E vai dar tudo certo. Aí eu dou um passinho para trás e entendo que, de fato, eu não consigo controlar nada. É isso. E vou tentando, eu vou buscando entender o que faz sentido para mim. O que é que eu consigo, aonde eu consigo melhorar. Porque essa busca, assim como esse anseio
por buscar algo no empreendimento, na maternidade. Essa busca de conhecimento também, pessoal, ela é muito importante. Sim. E eu faço uma pitadinha disso todos os dias. Eu faço, no final do dia, eu chego em casa, eu faço uma higiene. Como é que eu fui hoje? Né? Mas o como é que eu fui? Como é que eu fui hoje? Né? Tem algum pontinho Um exame de consciência diário, né? Isso é muito importante. Tem algum pontinho que eu posso melhorar? Tem. A comunicação pode ser melhor ali, porque tem uma questão com comunicação que eu me moldo, eu fui aprendendo a performar diferente. Porque a comunicação para mim era um desafio, né? A imposição, era a muito forma forte de falar, pra mim, né? muito. Então, assim, eu aprendi a lidar com os públicos, com perfis, mas foi algo que eu apanhei, volto lá atrás, e muito, para conseguir chegar aqui. Aí hoje eu faço, sabe? Hoje eu consigo compreender, olha, onde é que foi que eu acertei, onde é que foi que eu errei. Na maternidade, no empreendedorismo, o mais importante, comigo, onde eu posso melhorar. Então, hoje eu tenho essa consciência, mas é algo que foi construído por muito tempo. O exame de consciência diário é algo belíssimo, né? Para nós mães empreendedoras. Muito. Porque, de fato, ele nos conecta com a nossa lida diária, né? E nos faz, eu digo, ruminar ali naquele tempo, nos minutos finais do dia, né? Onde você entrega... Você faz isso também no final do dia? Sim, com certeza. Como foi hoje, né? O que eu fiz? Como que eu poderia ter feito melhor, né? Como foi essa reunião? Com quem eu estive, né? O que essa pessoa talvez esteja precisando, né? E também pedindo algumas respostas, né? Respostas que a gente não tem, né? Respostas que a gente não encontra, né? Em livro, né? Livro, né? Que é só vivendo, rezando, pedindo, né? Que você vai recebendo e vai trilhando, né? E aí a gente também pode falar um pouco da importância dessa vida transcendental, né, Ana? Do pilar espiritual. Ai, Carla, o quanto ele é importante, principalmente para as mães empreendedoras que têm o perfil, o quanto ele nos traz um discernimento mesmo, né? Primeiro de quem nós somos. Isso me ajudou muito nessa missão, nesse propósito. Carla, eu tenho muita clareza do quanto... Eu tenho muita clareza do meu papel de filha de Deus. Eu tenho muita certeza de que em vários momentos da minha vida, quem me sustentou foi ele, porque eu não tenho controle, tem coisa que eu não sei, tem coisa que às vezes no momento eu não entendo, eu não compreendo, mas eu aceito, porque eu sei que Deus está zelando por mim. Então tem momentos, independente da área, em que se não fosse o meu espiritual, não fosse a certeza de que eu tenho, a certeza do amor de Deus com a minha vida, eu não sei o que seria. Porque tem dias assim que a gente só quer um colo. Mas não é qualquer colo. Né? A gente quer um colo. Tem dia que chega no final do dia, eu vou fazendo esse checklist e eu falo assim, ai, paizinho, hoje foi difícil. Hoje não foi fácil, mas eu tenho a quem recorrer. Então, tem, assim, com as minhas filhas, vários momentos eu tive a certeza que era Deus me carregando no colo, porque eu não tinha força. Não tinha força humana, não tinha livro, não tinha estudo, não tinha podcast, não tinha nada. Era só eu e Deus. Só. Então, assim, o espiritual para mim é muito forte. Muito. E aí que a gente vê que, quando a gente fala, né, assim, da ordem, né, do processo de tudo, tanto do planejar ou empreender, né, eu vejo que para a vida pessoal, como que a gente precisa respeitar, né? Eu tenho Deus, depois eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu preciso de descanso, o descanso é algo muito importante, né? E eu tenho o social ali, né, que é essa parte que a gente estava falando. Que você precisa trabalhar, né? Que é muito importante mesmo. Apesar de que o trabalho já te leva muito para isso, né? Isso aqui é um social, né? Às vezes eu acho que é até isso, sabia? Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que o meu trabalho me possibilita conectar com pessoas o dia todo. O dia todo. E aí chega final de semana, não quero mais conectar com ninguém. Porque tá isso, pronto, você resolveu a minha questão. Chama o Derek que eu vou esclarecer pra ele. É isso mesmo. Isso. Né? Então eu tô ativa o dia todo. Eu falo com muitas pessoas o dia todo. Então, chega no final de semana, eu quero voltar pro meu casulo. Meu casulo, pra borboleta voar de novo na segunda, né? A borboleta voa, mas agora me deixa aqui. Mas isso é gostoso, né? Porque acaba respeitando também essa ordem, né? Que é Deus, tua família, teu trabalho, né? Esse descanso,
né? E depois o social, e eu vejo isso também, né? Quando eu falei dessa questão da mudança, que eu na infância era muito comunidade, né? Muita gente. E não deixo de ser, né? Porque nossa essência vem muito daí. Bem, Mas acaba que no decorrer da vida, por exemplo, me casei com uma pessoa que era muito mais reservada do que eu. Hoje eu olho e falo assim, quem é mais reservada sou eu, não é mais tu. como assim? E aí você vê que você vai performando mesmo de uma maneira diferente, Sim. né? Mas acaba que o trabalho, né? O próprio empreender, ele te traz muito isso, porque você tem que falar com muitas pessoas muitas vezes durante o dia, né? Estar com pessoas, e você também acaba tornando esse trabalho, esse convívio, como um social. Sim. Porque converso, desabafo, escuto, ajudo, sou ajudada. Soluciona o problema. Tenho leva o amigos, problema, tenho amigos no trabalho, Porque né? se tem uma coisa que eu posso agradecer muito a Deus, é que todo o meu trabalho, ele me possibilita ter pessoas muito boas. Sabe aquela pessoa massa, que eu estava te falando no início, da energia boa, da frequência boa, do bate-papo leve. Eu tive a alegria de desenhar um perfil de cliente para servir, no qual me traria isso. Sim. Eu desenhei esse perfil. Sim. Eu desenhei exatamente o perfil de pessoa que eu queria trabalhar. E hoje eu consigo atender esse perfil. Por quê? Porque quando a gente está falando de empreender, a gente está falando de relacionamento. Eu quero poder me relacionar. Eu escolhi isso, Sim. me relacionar e servir pessoas que eu acredito no propósito dela também. Sim. Senão não vai fazer Porque sentido para você. Não faz sentido para mim, Sim. né? O meu propósito faz muito sentido para mim, mas Sim. eu tenho que trabalhar com essa pessoa, que o que ela faz, o propósito dela conecta com o meu, os valores dela conectam com o meu. Sim. Eu não quero ter que servir alguém aonde vai falar, olha, vai mais um pouquinho aqui para a direita, faz só isso aqui errado. Não vai rolar. Sim. Né? Então eu quero estar nessa frequência com essa pessoa. E isso para mim é muito bom, porque os clientes, os prestadores de serviços, os colaboradores, eles viram amigos, colegas, e a gente conecta, fala de várias coisas, não só de trabalho. Eu te dei o exemplo da Franci, né, antes de começar. E assim, isso vai se prolongando numa amizade, e que isso supre todo esse social. Esse social é muito isso. Porque acaba também que eu vejo que no empreender, e eu aprendo isso muito com meu esposo, né? Eu aprendo muito isso com o Júnior. O Vini é muito social, né? Muito. Ele se tornou uma pessoa muito social por Bruno é fã dele. Por conta do empreendedorismo, por conta do comércio, né? E dali você tira realmente muitos amigos, né? Tira. São clientes que acabam sendo amigos, né? Eu vejo ali pelo Livre Brincar, são famílias que muitas vezes são um esteio para mim, né? Naquele dia, naquele momento, naquela hora. Então é isso, né? O empreender também traz isso, né? Traz essa... E olha para você ver que papel importante do Livre Brincar. Eu vejo que tem muita família que vem recente para a cidade. Elas encontram um acolhimento ali no Livre Brincar. Porque não é só a criança que é acolhida, a família também é acolhida. Sim. Então, quando vem... tem muito pai que é transferido, chega recente na cidade, não conhece ninguém, Sim. mas ele é acolhido, Verdade. a família é acolhida. Então, vocês têm um papel muito importante na sociedade, até enquanto isso também. A receber essa família que vem, a receber essa criança que vem, que às vezes está saindo ali do colo do avô, bem da aconchegados no contexto que estão sendo inseridos, né? Mantém essa frequência, mantém essa energia, esse cuidado, esse zelo. A gente não está falando que substitui, mas a gente está falando que vocês trazem uma possibilidade nova, Sim. né? Com muito estudo, com muito embasamento. E eu acho isso incrível. Incrível. Então, assim, vocês têm feito esse papel do social muito bem também, né? Porque tem toda a socialização dos pais e os pais se conectam ali. Então, assim, eu acho que eu tenho certeza, essa sua missão, né? A missão do Livre Brincar, ela vai muito além do que só a sua missão. Ela tem alcançado muitas pessoas aqui dentro da cidade de Paragominas. Eu creio. Sabe? E eu falo isso por experiência própria. Foi desafiador para mim deixar a Bela na escola, porque eu achei que ela fosse sofrer horrores, né? E no primeiro dia, ela, tchau todos, e eu fiquei tipo, você não vai chorar? Você não me quer? Você não me quer? Mas eu te quero. Mas antes disso, houve um trabalho com a mãe da Isabela, né? Onde você falava, Ana, fica tranquila, a tia Laila me ligava, mandava mensagem. Houve um trabalhinho comigo antes da Isabela. Então, me encorajou, eu deixei ela sozinha, ela sofreu 0. E isso, tipo, me deixou muito segura, porque eu sofri 0 também. Mas não é só sobre a criança.
né? Porque nós não temos ninguém aqui. Eu não tenho parente, a Bela não tem avó. Então, vocês conseguiram fazer essa acolhida com ela e com a gente também, né? Trazendo a segurança de que ela tá bem, de que ela tá feliz. Então, eu falo que essa sua missão, ela vai muito além. Ela alcança muitas outras famílias. E nós somos uma dessas famílias, sabe? Eu fico feliz, assim, de escutar. Fico feliz de receber, porque eu acho que conecta muito, né? É muito mais do que, era isso que eu esperava. Não é só isso, né? Mas é muito mesmo com a missão, né? Tem muito a ver com a missão e talvez é o resultado do que, como mãe empreendedora, né, faz a alma, o coração pulsar de verdade, né? E para poder contribuir, né, me realizar como pessoa, né, profissionalmente, e poder contribuir de alguma maneira com tantas pessoas através de algo que para mim é divino, que é criança, né? Então é muito especial. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço, Carla. Nós já vamos partir aqui para o final. Vamos. E a gente falou... Vamos, mas eu ficaria aqui 3 horas batendo papo. E o seu compromisso? Então, hoje não tem aula, porque quinta-feira santa, e aí o professor nos abandonou. Mas já feriado. E eu também fiquei tranquila e nem te avisei, porque já não tinha mais compromisso às 4. Ai, que bom. Aí Então eu fiquei mais tranquila. em paz. Eu nem sei quantas horas. Nós falamos aqui o quê? Uns 40 minutos? Meu Deus do céu, 1h20. E a gente poderia falar mais 1h20, 1h20, 1h20. Mais ou menos assim. Mas a gente, assim, nós falamos de tudo, toda a proposta, né? Acredito que nós passamos ali por todos. O ciclo, né? Que eu falei, nós vamos falar do ciclo natural do ser humano. Sim. A Carla, a empreendedora, a mãe, esse equilíbrio ou não equilíbrio da maternidade. Então, assim, eu acredito que nós falamos de tudo. E a sua história é muito linda, essa história é muito bacana. Eu fiquei muito feliz em saber que você já vendeu muamba. Pensava, olha só como você pensava que eu só tinha passado pano de chão na Primark, né? Não, antes disso eu já fui mandando. Não, gente, antes já fui parada pela alfândega, pague o seu imposto. Tá bom. Tá vendo? Essas coisas só acontecem, você só fica sabendo aqui, não pode maternar. Que gostoso, isso é muito bom. Então eu tenho certeza que a sua história ela vai trazer um brilho, sabe, para essa mulher empreendedora. Não, eu não tô falando só de Paragominas, eu tô falando de Paragominas e região, porque o desejo do meu coração é que esse podcast, esse bate-papo, ele alcance muitas mulheres. Sabe, eu oro muito e peço para que Deus leve essa mensagem exatamente para aquela que precisa ouvir. Né? Aquela que precisa ouvir o que você acabou de falar, do não desistir, do vai, do servir, porque isso é muito importante, dessa essência feminina, né? Desse feminino que é tão lindo, que é tão nosso. Que é tão nosso. Que é tão nosso, né? Que dá um passinho para trás, tá tudo bem. Isso. Né? Olhar por um outro lado também tá tudo bem. Né? Espero que tudo que nós falamos aqui possa servir para alguém aí de todo o meu coração. Esse também, assim, segue sendo o meu desejo, né? Muito feliz de estar aqui, podendo dividir isso, né? Me abrir mais uma vez, né? Dentro dessa história. Eu vejo que cada indivíduo, cada mulher dentro da sociedade, ela tem o seu papel. Sim. Né? O seu papel, não papel como função, mas ela é uma figura, né, assim, imprescindível, né, que todas as mulheres possam, né, se olhar dessa maneira como uma figura imprescindível. Sim. Por isso a necessidade de se autoconhecer, de se cuidar, de servir, de amar, de ir em busca, né, desse propósito, dessa missão que a gente falou. Que não é nada da noite para o dia, né? Não é nada da noite para o dia, que é necessário ter essa paciência e essa perseverança, né, de indo em busca. Então, assim, muito feliz com esse convite, né? O teu desejo é o meu, né? Espero que, né, eu tenha contribuído de alguma maneira, que essa mensagem chegue realmente a vários corações femininos, né? A várias mulheres, e que o podcast seja um sucesso. Né? Eu acho que o Maternário Empreender é a tua vibe, é também a minha. Amo tudo isso, apesar de vários assuntos, como a psicologia, como a minha própria doutrina, da minha religião, me interessa muito, mas eu acho que o empreender e o maternar são os 2 grandes assuntos que me movem, né? Que me fazem ir em frente. Eu fico muito feliz. Obrigada, muito feliz. Eu tenho, obrigada mesmo. Quando eu decidi trazer isso, eu falei, Deus, coloca as pessoas certas. Porque eu tenho certeza que Deus vai conduzindo a gente. Então, todas as 3... Nós fizemos com 3, né? Nessa primeira temporada. Sim. E vocês 3 falaram a mesma coisa. Sobre o empreender. O quanto o empreender e o maternar é o ponto principal da vida.
né? E o que vai muito de encontro com o que eu acredito. Então, eu tenho certeza que é o início de uma jornada muito abençoada e oro para que Deus multiplique cada vez mais mulheres, encoraje cada vez mais mulheres virem aqui, né, ter o seu lugar de fala, trazer a sua verdade e que outras mulheres sejam ainda mais abençoadas. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Amém. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, de verdade, Obrigada, viu? Ana. Nós Obrigada. temos um presente para agradeço. você. Deixa eu receber. Olha só, Que nós lindo. temos... Pega essa cola para mim, aquela craft. Agora, amar mesmo, eu amei a caneca. É Assim, mesmo? eu amei essa E caneca. vivendo maternidade. Eu vou te dar ela. Não foi um pedido, juro. Não, mas eu vou te dar uma aqui também. Leva ela. Leva ela, porque você faz eu parte me do nome. conectei com ela, entende? Gente, deixa eu contar uma coisa. Vivendo, tô aqui maternando, empreendendo, e amando. amando. É tudo isso. Olha só, eu tava com a seguinte mensagem aqui: vivendo, maternando e amando. E a Carla mandou no meu inbox assim: vivendo, maternando, empreendendo e amando. Eu falei, cara, como é que eu não coloquei empreendendo? Ou seja, você faz parte da mensagem desse podcast. Dessa caneca e o desse mínimo podcast. que eu posso fazer é te dar essa caneca. Olha só, a Dani da Laranjar mandou um mimo pra você. Olha, muito obrigada. A Pose Recebo. mandou um mimo pra você, uma agência aí muito Linda, querida. rosa. Rosa, receba. Obrigada. E esse aqui é do podcast, eu espero que você goste. Gente, que coisa porque linda. foi feito com muito amor, com muito Coisa carinho. linda. Espero que você goste. Busque as semelhanças aí. Obrigada. Meu Deus, que lindeza. Gostou? Gente, olha isso. São os meus amores, meus tesouros. Os seus tesouros. Então, assim, Linda, espero amei. que você tenha gostado. Amei. É de coração, isso aí é do Pode Maternar. Coisa linda. Eu amo caneca, eu sempre amei canecas, né? E aí eu pensei, gente, o que é que eu posso fazer uma caneca diferente? Gente, o que mãe gosta de receber? Coisa de filho? É muito natural Agora, isso. presta atenção, gente. A bola de basquete que ele gosta, o tênis, e se resolveram muito mais esse mês, tá? Que eu falei assim, vamos lá, é um esporte. Aham. É um esporte, né? Porque estamos em outra jornada em casa de mudanças. E Catarina com aquele, eu acho que aquele capuzinho verde que ela vive, que é um personagem. É o Monstro S.A. Isso, o Monstro Que S.A. mexe aqui, né? Que isso é de ovo de Páscoa antigo, de Rafa. Gente, amei, super me conectei. Que bom que você encontrou os pontos aí. Me pegou de cheio, tá? Ai, Me deu rasteira. Eu quero uma dessas, sabia que eu não tenho. Meu Deus, que coisa linda. Agora, mais do que eles vão amar, né? Não, porque eles com vão se certeza. dedicar. Mãe, é sério que você ganhou um negócio desse? Mãe, Somos nós, mãe. Que bom, lindo. fico feliz que você tenha meu gostado. Deus, amei Que tudo. bom, muito obrigada, viu? Obrigada, de coração. Ana. Obrigada, Receba, é um mimo, mas sucesso. é com muito carinho. Deus te abençoe e guarde Amém, nessa eu recebo. jornada. Amém, amém. Viu? E nós ficamos aqui, tá? E quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, Lala Kids, Vila Kids. Vila Kids é uma extensão da Vila da Moda, agora só para criança, da Letícia. Que legal. Então, assim, tá incrível. Já tem o lançamento aí. As mães que passaram por aqui já estavam babando nas imagens que ela mandou pra gente aqui. Fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigada à Agência Pose que nos apoiou. Ao Pensa Podcast também, desse rapaz aqui. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. E eu quero finalizar com um pedido, né? Diante de todo o nosso cenário, de todo o nosso público, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mãe empreendedora, né? Uma mensagem do seu coração mesmo, uma mensagem de força, de fé, de coragem. Eu acho não, né? Tenho certeza que eu falaria a essas mulheres, mães empreendedoras, nunca deixem de se autoconhecer, busquem isso sempre, né? Nunca percam a conexão de vocês com Deus, nunca percam a conexão de vocês com Deus, porque é daí que vai vir fé e esperança para passar por tudo isso, né? E estudem o que vocês fazem, né? Estudem o que vocês estão se propondo a fazer, né? Eu acho que o estudo é uma grande base para qualquer ser quando ele se dedica, né? Então, estudem, né? Não façam por fazer, estudem. Então, assim, se autoconheçam, né? Se conectem com Deus e estudem, né? O que vocês quiserem,
né? Só não pare. Só não parem. E não parem, né? E não Não parem. parem. Busquem sempre, que com certeza a vida se faz caminhando. E com Deus ninguém erra o caminho. Amém. Né? Linda mensagem, obrigada, viu? Obrigada a você. Pessoal, encerramos aqui nosso terceiro episódio do Pode Maternar, o podcast da mulher empreendedora. E mais uma vez, eu vou falar, né? Claro, baseado em maternidades reais. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.